Sabe aquela grande ideia que surge do nada? Aquele "e se a gente fizesse isso?" Bom, ter a ideia é só o comecinho. Como é que se transforma um conceito, uma vontade, em algo real, palpável? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre o mapa que transforma uma grande ideia em um plano mestre. Vamos começar com um pequeno desafio. Pensa comigo. O que é que planejar as férias, lançar um celular novo no mercado e construir uma casa têm em comum? Parecem coisas completamente diferentes, né? Mas pode acreditar, existe um fio invisível que conecta tudo isso. E a resposta é surpreendentemente simples. Todos eles são projetos. Pois é, cada um, para sair da cabeça e virar realidade, precisa do quê? De um plano, de uma equipe e de um objetivo bem claro. É essa essência que a gente vai desvendar agora. Então, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar entendendo o que afinal é um projeto. Depois, vamos passar pelas perguntas essenciais que todo plano precisa responder, aprender a dividir um trabalho gigante em partes menores, conhecer a tal da central de comando digital e, no final, ver como tudo isso se conecta para transformar o plano em realidade. Vamos nessa? Ok. Para a gente construir qualquer coisa, o alicerce tem que ser forte, certo? No nosso caso, o alicerce é entender exatamente o que a palavra projeto significa de verdade no mundo da gestão. Essa aqui é a definição formal tirada do guia oficial da área. Parece um pouco séria, né? Mas presta atenção em duas palavras que são a chave de tudo aqui: temporário e exclusivo. Elas mudam completamente o jeito de enxergar as coisas. Mas o que isso quer dizer na prática? Bom, temporário é fácil de entender. Todo projeto tem que ter data para começar e data para acabar. Ele não dura para sempre. Agora, exclusivo é que é o pulo do gato. Pensa só, uma construtora pode fazer 1000 casas com a mesma planta, mas cada uma delas é um projeto único. Por quê? Porque o terreno é diferente, a equipe pode mudar, o clima no dia da obra, sempre tem uma variável nova. Entender isso é o primeiro grande passo. Ótimo, já temos a definição na cabeça. Mas e aí, como se começa a planejar? A base de qualquer bom plano de projeto, gente, está em conseguir responder 5 perguntas fundamentais. E são essas aqui: o como, o onde, o quando, o quanto e com quais recursos. Pensa nisso como se fosse o DNA do projeto. Antes de mexer uma palha, um bom gestor precisa ter clareza em cada uma dessas respostas. Só que tem um detalhe muito importante. O planejamento não é algo que a gente faz uma vez e pronto, acabou. É um processo vivo, sabe? Um diálogo que não para ao longo de todo o projeto. E para conseguir gerenciar essa dinâmica, é preciso ter um sistema. E um dos sistemas mais famosos para isso é o ciclo PDCA. A lógica é simples e poderosa. Primeiro, você planeja, o P. Depois, você executa, que em inglês é do, o D. Em seguida, você verifica os resultados, o check, o C. E por fim, você age para corrigir a rota, o act, o A. É uma roda que gira sem parar, sempre buscando a melhoria. Agora a gente chega numa parte que eu acho fascinante: como lidar com a complexidade. Como é que se pega um projeto que parece uma montanha e se transforma ele numa série de morrinhos, bem mais fáceis de escalar? Existe uma técnica para isso. A resposta é a tal da estrutura analítica do projeto, ou EAP. Pensa nela como se fosse a planta baixa de uma casa ou as peças de um quebra-cabeça gigante. A ideia é justamente essa: decompor o grande objetivo final, de cima para baixo, em partes cada vez menores e mais concretas. Esse exemplo da casa deixa tudo muito claro. O projeto grande é construir uma casa. Ele é dividido em pacotes de trabalho, que são as grandes entregas, como a fundação. E esses pacotes, por sua vez, são divididos em atividades, que são as ações mesmo, como escavar e despejar concreto. É assim que a gente transforma o que em como. Certo, o plano está todo dividido, todo estruturado. Mas com tantas pecinhas se movendo ao mesmo tempo, uma dependendo da outra, como é que se mantém o controle de tudo isso sem enlouquecer? Essa é a pergunta de $1 milhão. A complexidade dos projetos hoje em dia exige mais do que papel e caneta. Exige uma ferramenta especializada pensada para isso. É exatamente aí que entram ferramentas como o MS Project. E olha, isso não é só uma planilha mais bonita, não. Pensa nele como uma verdadeira central de comando. Um painel de controle onde o gerente de projetos consegue orquestrar cada detalhe.
O grande poder de uma ferramenta como essa é a clareza que ela proporciona. Vamos ver rapidinho como ela nos permite enxergar o mesmo projeto de jeitos diferentes, cada um respondendo a uma pergunta específica. Lembra daquelas perguntas fundamentais do começo? Então, cada visão da ferramenta responde a uma delas. O famoso gráfico de Gantt, com aquelas barrinhas de progresso, mostra o cronograma, ou seja, responde quando. A planinha de recursos detalha as pessoas e os materiais, respondendo quem e com o quê. E o planejador de equipe ajuda a equilibrar as tarefas de todo mundo. E agora, para fechar, vamos conectar todos esses pontos e falar sobre o objetivo final de qualquer projeto: cruzar a linha de chegada com sucesso. Porque um bom plano é só o ponto de partida. O verdadeiro desafio está na execução, no controle do dia a dia. É aqui que o ciclo PDCA se torna real. É o tempo todo verificando o progresso em relação ao plano e agindo para manter o projeto nos trilhos, até o final. A própria origem da palavra projeto, que vem do latim projecto, já diz tudo. Significa lançado à frente. E é exatamente isso. É o ato de pegar uma ideia e arremessá-la para o futuro, mas com um plano bem amarrado para que ela se torne realidade. E isso nos deixa com uma reflexão final. Com esses conceitos e ferramentas em mente, a pergunta que fica no ar é: qual grande ideia está aí, só esperando para ser transformada em um projeto e finalmente ser lançada à frente?